tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo ao Escrevendo Sem Medo, o canal que aumenta seus horizontes e nossas medidas, o canal que aumenta a sua bagagem sem te deixar uma pessoa mala. Estamos aqui em mais um VAR, vídeo análise de redação. Hoje a gente vai saber como que a Maria Eduarda se virou nas 30 linhas do vestibular da ESPM. Então temos aqui mais uma redação estilo ESPM e uma dica legal, uma coisa boa. Assim como muita gente estava me pedindo, temos hoje um texto que realmente foi feito para um vestibular da ESPM e que teve uma nota. A Maria Eduarda me mandou essa redação aqui para o VAR e ela me falou que ela tirou mais ou menos 8,5, 9 com esse texto. Então, temos um texto, temos uma nota. Essa redação foi feita no vestibular da edição, deixa eu conferir na minha cola, 2022/1, que é para quem vai entrar no primeiro semestre do ano de 2022. Na verdade, esse semestre que a gente tá, se você está assistindo esse vídeo independente de quando você está assistindo, quando eu gravei, editei e soltei esse vídeo aí no canal, era o primeiro semestre do ano de 2022. Essa prova, então, se é para o primeiro semestre de 2022, foi aplicada no fim do ano de 2021, beleza? Essa prova ainda foi feita dentro do esquema pandemia, né? Então, ela, quando tinha uma entrevista e uma redação que era feita pela plataforma, hoje esse vestibular mudou um pouquinho, a ESPM fez algumas mudanças de lá para cá. Eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo o link da playlist onde eu faço o tour pelo edital da ESPM e explico as principais mudanças que ocorreram e dou dicas para vocês estudarem. Vamos então para o texto, e aqui a gente tem a proposta, né? Vocês sabem, se não sabem, dá um clicão também num outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que fala sobre a estrutura e como que é a redação da ESPM. Mas basicamente a gente tem um texto, a gente tem a partir desse texto uma pergunta, uma reflexão que é solicitada, e o seu texto, a sua dissertação argumentativa vai ser escrita para responder a essa motivação. Eu não tenho o texto aqui, mas eu tenho o link, eu vou mostrar para vocês e também vou deixar o link do texto motivador na descrição. Depois a gente tem aqui esse comando, depois o título e a gente entra na redação. Então, só para situar vocês de qual era o horizonte temático dessa proposta, eu vou trazer aqui numa página que eu abri, era esse texto, tá? Sua Majestade, o algoritmo. Nos sentimos reconfortados ao nos jogarmos no sofá e ver que o algoritmo nos entende e nos entrega o que nos torna ainda mais autorreferidos. Trazia uma reflexão do autor, com todos os devidos créditos, mas em linhas gerais, esse texto falava sobre a questão do algoritmo, dele mostrar pra gente sempre e cada vez mais coisas que ele sabe que a gente gosta. Então tem um pouco a ver com essa bolha. Imagina a gente no Spotify, tem ali uma playlist que a gente está fazendo, sempre vai ter umas sugestões ali de acordo com o que a gente vai colocando na playlist. Então a ideia é que cada vez mais você seja exposto a conteúdos e músicas, uma série de coisas que você já gosta, que você já, enfim, assume como sendo legal, ou também, no limite, com opiniões e coisas que você já gosta. E que o principal ponto do autor não é nem que a gente goste de ver coisas que a gente já gosta, porque obviamente a gente gosta, mas é que a gente talvez muitas vezes fique um pouco acomodado de estar nessa zona de conforto, digamos assim, né? Bolístico, se é que a gente pode usar esse termo, e deixe de buscar coisas novas. E, poxa, a gente pode gostar dessas coisas novas. Enfim, esses dias eu escutei uma música de sertanejo universitário que era de uma cantora que até faleceu recentemente, Marília Mendonça. Eu olhei aquela música e falei, gente, que coisa linda, que bonito, que sensível, que legal. Eu adorei aquela música. Talvez outras músicas do mesmo gênero eu não goste, mas a gente tem que se permitir experimentar e gostar, e a gente acaba encontrando com certeza coisas que a gente não sabia que gostava e descobre que gosta. A gente acaba ampliando o nosso gosto cultural. Dentro dessa reflexão, que eu vou convidar vocês a lerem, vim até com
este anel aqui. Em outro conteúdo que eu soltei um tempinho atrás, eu falo de aprender a escrever redação, como você aprende a socar. Então, eu já estou aqui, ó, o punch da redação. Voltando aqui para essa tela em que eu tenho o comando da redação. Então, imagina você aqui, a pessoa, o candidato, candidata, a Maria Eduarda, no caso, que é a dona desta redação desse VAR de hoje, ela leu aquele texto, aí ela encontrou o seguinte comando. Isso aqui, ó. Tá bom? Vamos lá. Como visto no texto de apoio, o algoritmo está presente hoje na maior parte das nossas escolhas culturais. Música, leitura, cinema, televisão. Discuta os pontos positivos e negativos a respeito da influência da tecnologia no desenvolvimento cultural dos indivíduos. Bom, um texto bastante... Enfim, são 3 linhas e pouquinho, mas é bastante palavra aí. Vamos ler de novo. Como visto no texto de apoio, que a gente acabou de ler, ou que você vai ter lido a partir do link, o algoritmo está presente hoje na maior parte das nossas escolhas culturais. Ok, eu diria que vai até além disso, está na maior parte das nossas interações com o meio digital. Só que a SPM sabe muito bem que ela precisa fazer um recorte, então ela escolheu as experiências culturais, escolhas culturais. E dá exemplos, música, leitura, cinema, televisão. O que ela vai pedir da gente diante desse contexto, né, do algoritmo, de bolhas, né, que envolvem escolhas, e do algoritmo nos mandando coisas que ele sabe que a gente já gosta. Discuta os pontos positivos e negativos a respeito da influência da tecnologia do desenvolvimento cultural dos indivíduos. Então, existe uma coisa que não está sendo posta em questão, de que o algoritmo ele influencia as escolhas que a gente faz. Está sendo colocada outra informação, ele pede para a gente discutir pontos positivos e negativos sobre essa influência. Então, uma vez que essa influência existe, o que de negativo e positivo a gente pode comentar a respeito disso? Percebam que ela traz aqui, ó, pontos positivos e negativos. Isso implica no fato de que tem uma parte boa e uma parte ruim desse contexto, dessa brincadeira. Isso já pode nos dar ideias, né, de fazer, por exemplo, um argumento que destaque uma qualidade disso e outro argumento que destaque um ponto negativo. Deixa aí o convite para vocês irem pensando. Voltando aqui para ver como a Maria Eduarda se virou nas 30, nós temos o título da redação dela, Mercado Cultural. Tem gente que gosta de dar o título antes para se inspirar para o resto do texto. Tem gente que gosta de dar o título depois. O que pode funcionar mais até em termos práticos é dar o título depois, tá? Eu não tenho a informação sobre se a Maria Eduarda deu esse título antes ou depois. E quem tá me ajudando aqui, poxa vida, ainda não apareceram os nossos convidados especiais. Temos a Maravilha, estrela dos vídeos da SPM deste canal. Está mandando um beijo pra vocês. Essa é massa heroína que nos ajuda a dar o sangue pela redação, que pula pra nos motivar e que faz cosplay de Pac-Man especial pra saudar vocês que estão assistindo esse vídeo. E ela ganhou um colega. Nós temos aqui o Tônio, o neurônio herói. Porque, afinal de contas, a Maravilha, ela é redonda, ela é falante, ela é muito pululante, ela é muito empolgada. Ela é a parte, né, da emoção, da gente gostar de fazer as coisas. A emoção, assim, que dá na gente quando a gente estiver em busca dos nossos objetivos. Estudar para passar na SPM, fazer uma mega de uma redação. E o Tônio, ele é a parte intelectual da coisa. Ele é, né, como um neurônio, ele se conecta com os nossos outros vários incríveis, muitos tônios, para que a gente faça os nossos raciocínios e coloque claramente o nosso pensamento, não só no texto, mas em muitos outros contextos. Então, Tônio, é a primeira vez que ele está aparecendo aqui. Recebam o nosso amigo pontudo, recebam o nosso amigo pontudo aqui, ó, que ele tem pontinhas, ele tem arestas. Ele é mais tímido, ele é mais racional, ele é quieto, ele é na dele. Mas ele tem aqui, ó, os olhinhos pidões, ele se importa com cada um de nós e o jeito dele nos ajudar é fazer as melhores relações lógicas para a gente expressar o nosso pensamento. E ele, junto com a Maravilha, que traz a alegria de estudar e a nossa emoção, que ajuda a gente a se conectar com as coisas, os dois formam uma dupla imbatível para que a gente tenha bons insights para a redação e para inspirar vocês aqui. Então, estou trazendo eles aqui para vocês.
Mas vamos voltar ao texto, porque eles estão curiosos junto comigo para saber como que a Maria Eduarda se virou nas 30 linhas deste VAR. Qual que é a ideia do título? Ele dá uma visão do texto pra gente. E qual é a principal função da dissertação argumentativa? Transmitir uma opinião que a gente tem sobre um dado contexto, que apresenta um dado impasse, tá? Então, é interessante que esse título mostre para o leitor o que a gente vai defender, tá? Nesse caso, tem a ideia de mercado cultural, por causa da questão do consumo, né? Isso seria parte desse movimento que reduz a cultura e as escolhas. E dentro disso, a tese defendida é de que é um caráter dicotômico, né? Um caráter que tem dois lados, né? Uma sugestão seria assim, colocar mercado cultural, vantagem e desvantagens do algoritmo acho que daria para ser assim, tá? Vantagens e desvantagens do algoritmo, da tecnologia, pontos positivos e negativos, tá? As escolhas do indivíduo em questão, mercado cultural, as escolhas do indivíduo em questão, ajuda a só complementar um pouquinho, tá bom? Vamos então aqui para o que vem aqui embaixo. Deixa eu só abrir aqui. Pronto. Isso aqui vai ajudar para vocês saberem o que é o texto original e o que eu tô sugerindo, o que eu tô corrigindo, coisas assim. Passando aqui para o primeiro parágrafo, a gente tem contexto, problema e tese. Em termos de estrutura básica, esse parágrafo não tem problemas em relação a isso. A gente tem a citação do Stuart Hall, que está preenchendo esse lugar de contexto, que é isso aqui, ó. Na obra Identidade Cultural na Pós-Modernidade, o sociólogo Stuart Hall afirma que os indivíduos contemporâneos possuem uma identidade fragmentada pela sede de pertencimento. Então, temos esse recurso de contexto, essa citação, né, desse sociólogo. Paralelamente, é possível perceber a constante exploração dessa condição de vulnerabilidade pelo mercado tecnológico. Então, a gente tem um contexto que está tratando de vulnerabilidades, né, identidade fragmentada das pessoas na contemporaneidade, essa necessidade que elas têm de pertencer. Na verdade, essa é uma necessidade legítima de todo ser humano, né? Ela vai se tornar um ponto negativo na vida de uma pessoa quando, para pertencer a algum grupo, a alguma situação, ela coloca ela mesma em risco ou ela aceita situações em que não tá bom para ela ali, mas ela também não quer deixar de pertencer àquele grupo ou aquele contexto, tá? E aí ela aceita coisas ruins que não fazem ela feliz, que não deixam ela bem, para poder satisfazer essa necessidade de pertencimento, tá? Só balizando essa questão. Mas voltando aqui pro texto, dentro desse contexto, a gente tem uma questão, um impasse que é posto ali, o que seria um problema, tá? Então, paralelamente, é possível perceber a constante exploração dessa condição de vulnerabilidade pelo mercado tecnológico. Aqui, a gente tem esse dado da tecnologia, que está aí nas plataformas sugerindo coisas para as pessoas e elas vão ser, digamos assim, ser incluídas nessas ondas de consumo de conteúdo. Assim, torna-se premente discutir o caráter dicotômico da tecnologia na formação cultural dos indivíduos, visto que, ao mesmo tempo em que auxilia na democratização do acesso às produções artísticas, essa também contribui para a anulação das subjetividades. Então, vamos lá por partes. Eu estou revisando a frase do paralelamente só para ter certeza de que eu não deixei passar nada de gramática, tudo certinho, ou assim. Eu vejo muitas redações, inclusive redações muito bem avaliadas de grandes vestibulares também, além da SPM, em que as pessoas usam o assim para introduzir a tese
Então, o que eu tô dizendo é uma sugestão pessoal minha, tá? Mas não quer dizer que esteja totalmente errado. Mas o que eu fico imaginando quando eu vejo um conectivo de conclusão logo na introdução? Puxa, se eu tô dando a minha opinião, mas eu ainda não justifiquei, não cheguei na minha conclusão, ainda não teria elementos informacionais para tirar uma conclusão. Então, um conectivo de conclusão ainda na introdução do texto poderia, por alguma visão, parecer precipitado. Então, uma dica que eu dou para não abrir essa brecha de um corretor mais cri-cri, apontar isso e tirar nota, uma ideia seria colocar, por exemplo, nesse sentido, ou então, diante disso, qualquer conectivo que seja apenas de retomada, mas não transforme essa retomada de alguma coisa da frase anterior numa conclusão que se tira a partir dela, tá bom? Então, nesse sentido, torna-se premente discutir o caráter dicotômico da tecnologia na formação cultural dos indivíduos. Aqui, a gente tem, eu diria assim, uma essência da tese que traz que ela é dicotômica, né? A presença da tecnologia na formação cultural dos indivíduos é dicotômica, ou seja, ela tem dois lados, dicotomia, né? Dois lados. E aqui, uma sugestão é que a gente não precisa dizer que é importante discutir, porque num texto de 30 linhas, num texto menor, a gente tem que ir mais direto ao ponto. Então, assim, por um lado não está gramaticalmente errado, não está estruturalmente errado, mas se você quiser ir direto para a afirmação nesse sentido, constata-se que o caráter da tecnologia, constata-se que há um caráter dicotômico da tecnologia na formação cultural dos indivíduos. Você está constatando alguma coisa a partir dessa realidade, tá? Porque assim, eu dizer que eu preciso discutir alguma coisa não necessariamente quer dizer que eu vou discutir alguma coisa. Beleza, isso daí precisa ser feito. É diferente de falar, eu vou fazer isso porque eu percebi que é importante. Então, essa fórmula, né, precisa fazer alguma coisa, discutir o caráter disso, isso funciona muito no Enem, tá? Na ESPM é melhor ir direto ao ponto e já dá a tese logo direto. Então, eu vou fazer essa sugestão aqui, ó. Constata-se que há um caráter dicotômico. Constata-se que há um caráter dicotômico da tecnologia na formação cultural dos indivíduos. E aí você está dando a essência da tese, né? Porque a reflexão era destacar pontos positivos e negativos dessa influência. Visto que, e aqui você tem o que eu chamo de mini spoilers de argumentação. Então, quando você desenvolve o caráter dicotômico e explica quais são os dois lados, você já está indicando para o leitor os seus dois argumentos, tá? Isso é legal, isso é bacana, funciona no Enem, muitos outros, e funciona aqui também, não porque é Enem, não porque é SPM, mas porque é dissertação argumentativa, beleza? Visto que, ao mesmo tempo em que auxilia na democratização do acesso às produções artísticas, e isso aqui seria um ponto positivo, esta também contribui para a anulação das subjetividades. Esse seria o ponto negativo, ponto questionável. Então, o caráter dicotômico na formação, ao mesmo tempo em que esse caráter auxilia na democratização do acesso, este caráter também contribui. Então, esse azulzinho aqui está aqui, porque este está lá longe daquele termo a que ele está se referindo. Mas é esse caráter dicotômico que vai contribuir para a parte boa e para a parte ruim, tá? Então, este também contribui para a anulação das subjetividades. Temos contexto, problema e tese, temos indicação dos tópicos frasais nos mini spoilers de argumentação. Vou agora passar para o segundo parágrafo, que é o primeiro argumento. Segundo a historiadora Lilia Stivares, a cultura atua como segunda pele psíquica de um povo, sendo a sua compreensão essencial para a criação de consciência e, consequentemente,
para o progresso social de uma nação. Até onde eu tô vendo aqui, isso é uma citação indireta, porque não tem aspas, dizer de outro jeito o que a Lilia disse. E essa citação, ela é interessante, ela faz, assim, tem um diálogo com o assunto, só que percebam que isso aqui já é, segundo fulano alguma coisa acontece. É uma citação, e uma citação, onde que é o habitat natural dela? É na ampliação. Depois desse vídeo, claro, né, dá um clicão aqui no vídeo que eu falei sobre estrutura da dissertação da SPM, e quando a gente fala de argumento, ele tem uma estrutura que é um tópico frasal, que é onde a gente anuncia aquele item que a gente vai debater, a ampliação, onde a gente justifica o nosso tópico frasal, que aí sim a gente explica que, segundo a historiadora, a gente dá exemplos, estudo de casos, a gente usa o que a gente chama de estratégia de argumentação em si, e tem uma frase no fim que é só para fechar o nosso assunto, para a gente não... é como se fosse a conclusão desse parágrafo, para a gente não passar para o seguinte sem fechar uma coisa, porque o parágrafo seguinte ou vai ser o segundo argumento ou vai ser a conclusão, se eu estiver fazendo o segundo argumento. Então aqui já começa sem tópico frasal e com a citação, tá? E aí continua assim: entretanto, em um mundo dominado pela desigualdade socioeconômica, deve-se reconhecer a importância da tecnologia no que tange ao acesso a essa cultura. Aqui é que está o tópico frasal, né? Que é o que foi anunciado lá em cima. A parte boa da tecnologia é que ela ajuda na democratização do alcance dos conteúdos pelas pessoas, tá? Os filmes, músicas e leituras que antes limitavam as elites pelo alto preço dos ingressos, CDs e livros, aqui, em um mundo dominado pela desigualdade socioeconômica, deve-se reconhecer a importância da tecnologia no que tange ao acesso, tá? Esse uso do no que tangeal é igual ao no que diz respeito a. No que diz respeito ao acesso, tá bom? Então, no que tange ao acesso a essa cultura. Os filmes, músicas, leituras. Aí aqui, eu pus essa vírgula porque isso daqui é um aposto explicativo, é um plus de informação, tá? A sua frase essencialmente é: os filmes, músicas e leituras agora podem ser encontrados de forma gratuita em diversas plataformas digitais. E esse que antes se limitavam as elites pelo alto preço dos ingressos, CDs e livros, tá dizendo alguma coisa mais sobre os filmes, músicas e leituras. Se a gente tirar, é claro que vai ficar mais pobre de informação a frase, mas gramaticalmente ela continua de pé, a gente continua entendendo. Então isso me diz que isso é um termo acessório, é uma mini explicação dentro aí da frase. Por isso ela abre com vírgula e fecha com vírgula. Beleza? No entanto, também é importante destacar como até mesmo a conexão com tais plataformas é limitada, dado que diversas camadas sociais ainda sofrem com a ausência de conhecimento tecnológico. Ok. Então vamos lá. O que esse parágrafo precisa para ele ficar mais, como eu posso dizer, redondo como é maravilha, e para que os tônios se conectem da maneira mais estratégica para você que está defendendo a sua opinião, tá? Primeiro, você está defendendo um ponto positivo, tá? Que muita gente que antes não tinha acesso a isso agora tem, e muita coisa, né? Muitas coisas que antes a gente nem conseguia saber, né? E agora a gente consegue achar um pouco mais facilmente. Então, se você está fazendo um argumento para defender um ponto positivo, é melhor você trazer todo ele numa chave positiva, tá? É claro que você fez aqui no fim uma ressalva, né? No entanto, né, até mesmo o acesso a esse limitado, tá? Mas percebe o seguinte, essa ressalva já tá dando um mas, porém, contudo, todavia, para sua parte positiva, né? E aqui você tem uma citação que você precisa trabalhar para ligar ela com o seu contexto, tá? Onde que você tá, de fato, falando coisas que ajudam você no seu argumento? Somente aqui no miolo, tá? Então, o que eu recomendaria para esse parágrafo? Um tópico frasal
que dê bem objetivamente seu ponto positivo. Eu vou falar, eu não vou escrever aqui, mas vou falar uma coisa assim. Primeiramente, é importante assinalar que sem as ferramentas tecnológicas atuais, muitas pessoas que antes não tinham acesso a conteúdos culturais agora podem usufruir deles livremente. Ponto final. Isso aí já é o ponto que você está trazendo. Olha que legal, ajuda a democratizar o acesso. Ok. Ah, Ana, mas como que ajuda? Por que que ajuda? Né? Aí, você traz a historiadora Lilian Stivarts. O ponto dela aqui é que a cultura é extremamente importante para um povo se entender como povo, né? Dentro da nossa cultura brasileira, a gente tem uma série de coisas que faz a gente se entender como parte de um Brasil, né? Então, sem esses conteúdos culturais, é mais difícil a gente encontrar essa identidade social e nacional. Por isso que é importante que cada vez mais pessoas tenham acesso. Então, a Lilian é uma ponte para você dizer que bom que isso está acontecendo, está se democratizando, porque a cultura é uma coisa importante para um povo, tá? Mas isso é já quando você explica a parte boa de se democratizar, isso aí, ok? É como se você pegasse essa parte que está em cinza, de um jeito mais curtinho, pusesse como primeira frase, pegasse a citação da Lilian Stivarts e descesse aqui para o miolo do seu argumento e explicasse mais um pouquinho que, apesar de ainda nem todo mundo, muita gente ainda não ter esse acesso, é muito importante esse esforço de democratização que a tecnologia permitiu, tá? Não tem problema se fazer uma ressalva no seu argumento. Isso, na verdade, mostra que você tem uma complexidade de visão de mundo maior do que simplesmente mocinhos e bandidos, tá? Você sabe que tem ali pontos bons e pontos complicados em toda a questão. Mas se o seu argumento é para defender o ponto positivo, não dá muito espaço para ressalva, não. Faz no máximo, na última frase, aquela que fecha seu argumento, faz no máximo assim, ó. Apesar de ainda haver muito a ser feito para ampliar o acesso à internet e à conexão digital, é importante deixar claro que, enfim, é importante deixar claro o grande avanço que foi feito com as plataformas de conteúdos digitais no acesso à cultura por parte da população, ok? Uma ideia seria isso em termos de tópico frasal, ampliação e fechamento, beleza? Aí, vamos aqui para o segundo argumento, que, segundo a introdução, é o ponto negativo, tá? Outro ponto inevitável dessa discussão reside na capacidade da tecnologia de cercear subjetividades. Aqui eu tô vendo um tópico frasal bem organizado, bem objetivo, tá? Você trouxe aqui outro ponto aceitável, né? O que pode ser ainda mais interessante, tá? Usar um conectivo de adição. Por exemplo, ademais. Além disso, é o mais usado, o clássico. Digamos. Pode-se destacar também, ou também, só que aí ele fica melhor no meiozinho ali da frase, como eu dei no exemplo. Então, ademais. Um ponto, eu tirei o outro, porque o ademais já é esse sinal de mais entre um argumento mais o segundo argumento, tá? Então não precisaria do outro, ficaria meio redundante, embora não seja uma repetição de palavras. Mas aí eu coloquei um para dar uma fluidez, né? Ademais, um ponto inevitável dessa discussão reside na capacidade da tecnologia de cercear atividades. Ok. Então, como que isso acontece? Como que a tecnologia cerceia essas subjetividades e que isso é ruim? Tal capacidade, por sua vez, a gente tem aqui, ó, capacidade e capacidade, tá? É um jeito de você retomar, mas um outro jeito que envolveria não repetir esse termo seria usar um sinônimo. Então, eu poderia colocar tal aspecto, tá? Seria uma ideia.
tal aspecto, por sua vez, pode ser compreendido, né? Porque agora o aspecto masculino tem que mudar aqui, concordância para arrumar. Quando o filósofo Gilles Lipovetsky afirma que a sociedade atual, influenciada pelos veículos midiáticos e suas propagandas expansivas, encontra no consumo sua principal fonte de prazer. Dessa forma, as produções culturais se associam aos mecanismos tecnológicos para atender às demandas do mercado capitalista, tornando-se massificadas, padronizadas e grandes aliadas da heteronormatividade que assola o corpo social, agora incapaz de conviver com as diferenças. Então vamos lá, temos tópico frasal nessa primeira frase, ok. Temos uma citação, ok por enquanto, e teríamos aqui o dessa forma, que já é um conectivo de conclusão, tirando uma conclusão disso que foi dito antes, tá? Estruturalmente falando, tópico frasal, ampliação e fechamento, a gente teria aqui uma caracterização bem possível. O Gilles Lipovetsky, né, como bom pensador que vai trazer um viés conceitual dessa análise, que, como é muito conceitual, o ideal é que, para a gente trazer o mais claro e didático possível, tanto para o leitor quanto para a gente, que a gente busque traduzir isso da maneira mais concreta possível, elaborar um exemplo ou explicar para a pessoa, né? O que estaria acontecendo aqui nessa última frase, tá? Dessa forma. Tem algumas coisas mais específicas no fim do parágrafo que eu vou apontar, tá? Que é o seguinte, ó. Quando a gente fala heteronormatividade, a gente está falando de uma questão que passa pelo viés cultural, né? Mas que está muito relacionada à questão da diversidade de gênero, né? Heteronormatividade é um padrão, uma norma, né? Normatividade norma, hétero. Então, a norma do hétero é a norma que seria, digamos assim, uma norma que rege que o hétero tá certo e o homo não. E esse termo hétero e homo, normatividade, está muito relacionado com a questão da dificuldade de aceitação e do preconceito, que ainda existe bastante, em relação à comunidade LGBT. Não só as pessoas homoafetivas, mas a grande diversidade de maneiras como as pessoas podem se entender em termos de gênero, que existem, tá? E que devem encontrar seu respeito, seu lugar na sociedade, e que isso ainda não acontece em muitos lugares por causa do preconceito. Percebe que essa discussão está estritamente relacionada com uma questão de gênero, que é uma outra pauta importante de ser discutida na sociedade, mas não é esse o foco do texto. Ele está falando de consumo de produtos culturais, se a gente pode chamar assim, tá? Quando você traz esse termo, que ele é bem forte e tá no senso comum, quando a gente fala para alguém heteronormatividade, se a pessoa sabe o que é, ela já vai pensar discussão de gênero, questão de gênero, tá? Questão enfim, de preconceito com relação às características, né, da identidade de gênero e de sexualidade das pessoas. Então aqui você já meio que assim desvia o leitor, talvez sem querer, né, para um outro campo, de uma outra discussão. Então é tipo sair um pouquinho do assunto, tá? Assola o corpo social, né? Da heteronormatividade que assola o corpo social. Agora, incapaz de conviver com as diferenças. Então, aqui, ó, uma outra coisa que é importante também é que, assim, essa frase, ela tá um pouco mais ampla porque ela tá num nível mais conceitual. Mas o que acontece quando a gente tá num nível mais conceitual e a gente não toma cuidado, assim, de deixar, assim, uma escorregabilidade calculada? A gente acaba sem querer generalizando, tá? Então, um exemplo disso é assim, a heteronormatividade assola o corpo social. Ok, mas será que se tiver um pequeno contexto de um grupo de amigos que não é assolado pela heteronormatividade, isso não vai estar contradizendo quando a gente fala que
A heteronormatividade é solo corpo social, tipo, sem deixar claro que a maioria do corpo social, ou que isso ainda é um grande problema, embora esteja mudando. E no caso também, o corpo social é incapaz de conviver com as diferenças. Tudo bem que a gente tem bastante problemas em relação a isso. Mas será que se tiver uma pessoa, um pequeno grupo que seja capaz e goste de conviver com as diferenças, não vai estar invalidando essa frase? É quando a gente fala assim, todo político é corrupto, todo X é Y. Se tiver um X que não for Y, aí a gente tá lascado, tá? E, Ana, quer dizer que meu esforço todo foi por água abaixo? Não. Quer dizer que você pode, quando for assim, fazer pequenas micro ressalvas. Então, por exemplo, que assola grande parte do corpo social. Vou até colocar aqui, tá? Que assola grande parte do corpo social. Agora quase incapaz de conviver com as diferenças. Parece coisinha boba e parece também que deixa o que a gente está falando mais vago. Só que, na verdade, isso mostra para o leitor aquele refinamento, tá? Olha, leitor, isso que eu estou dizendo é de forma geral, é um movimento geral da sociedade, mas é claro que não é todo mundo assim, né? E aí, qual que é a ideia da SPM, tá? Ela tá a meio caminho entre o discurso conceitual e o discurso concreto. Então, dentro do comando e dentro do texto, estava falando basicamente da relação das pessoas com essas plataformas. Então, uma que eu uso muito é o Spotify, né? E o YouTube, né? Não só para produzir conteúdo, mas eu assisto muita coisa lá também. E a gente vai percebendo, se eu clico muito numa coisa, daqui a pouco a minha timeline é só aquilo, né? Enfim, nossa, o dia que eu quero ver vídeo de calopsita, eu começo de manhã, quando é de tarde, não tem outra coisa na minha timeline a não ser vídeo de calopsita, né? O Tony, assim, ele fica até cansado. Ele fala, mas o que eu tenho que digitar para eu poder ver umas coisas diferentes, né? Porque ele fica entediado, né? Ele fala, nossa, mas eu já vi várias calopsitas, são muito fofas, são bonitinhas, mas agora eu quero ver outras coisas. E o YouTube não me manda, né? Obrigada, viu, Tony? Aí, dentro dessa relação, você trouxe duas citações que são interessantes, só que elas são mais amplas, então o esforço que você faz para ligar elas com o que você precisa dizer é maior. E qual que daria para ser, por exemplo, uma coisa legal para SPM? Coloca uma citação, que é ok, é bacana, caracteriza essa sua facilidade com a questão conceitual, e no outro parágrafo coloca uma exemplificação de como que as pessoas costumam se relacionar com os algoritmos, né? Por exemplo, a questão de que o YouTube ele acaba limitando, né? Nesse caso que é a parte ruim, né? Se a gente não tá atento, os algoritmos acabam deixando a gente numa bolha, limitando e só mostrando pra gente vídeos de coisas que a gente gosta. Então, no limite, por exemplo, se você tem uma visão política X, você não vai ser apresentado a outros conteúdos até para entender, mas o que essas pessoas que eu não concordo estão falando? Deixa eu entender, deixa eu analisar. Porque quando a gente faz isso, a gente pode... Primeiro, a gente precisa conhecer até aquilo que a gente não gosta, que a gente não concorda, para poder fazer uma crítica razoável. Não gosto, então nem vejo. Beleza, é que nem aquele povo lá que eu não quero ler redação para não me... Não é contaminar, para não me deixar influenciar. Mas, poxa, a redação é o que você vai ter que fazer, né? A gente tem que ter um repertório para poder argumentar. Então, poxa, eu não gosto de sorvete de laranja. Tá, mas você experimentou? Não. Né? Então, a gente tem que experimentar coisas novas, até para saber o que a gente gosta ou não. E fazer um exemplo que explicasse isso funcionaria igualmente bem. Tá? Repertório explicativo de conhecimento de mundo é tão ou mais importante do que repertório conceitual, às vezes. E numa hora ali que a gente tá na prova e não sabe muito
não vem na nossa cabeça referências, isso pode ser uma grande alternativa, tá? Aí a gente tem a conclusão. Logo, conclui-se que a tecnologia se torna passível, aqui ó, passível de críticas. O que é passível? É passível de alguma coisa. Então, passível de críticas, passível de elogios, passível de análise, tá bom? Passível de críticas e elogios, uma vez que, apesar de indispensável à vida na idade contemporânea, por ser uma grande facilitadora da comunicação e do acesso à informação, também apresenta grandes riscos à preservação das particularidades de cada sujeito, que influenciado, é cada sujeito que influenciado vai fazer a sua coisa acontecer, tá? Influenciado pela cultura que consome, então cada sujeito é um singular, tá? É singularizado, tá? Torna-se mero objeto de manipulação. Coisa de estrutura aqui, mais importante. Na dissertação argumentativa, a gente tem 3 momentos de introdução, 3 momentos na argumentação, 3 momentos também na conclusão. Novamente, dá um clicão quando esse vídeo terminar no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo sobre a estrutura da dissertação argumentativa da SPM, para você ver o que eu tô falando quando eu falo 3, 3, 3, 3, tá? E se a gente tem 3 itens para cada parágrafo, o ideal é que a gente faça uma frase para cada um, para não ficar tudo muito longo. Quanto mais longa é uma frase, mais o risco da gente perder um sujeito, perder uma concordância verbal nominal aumenta, porque é mais coisa ali que a gente tem que gerir. Além disso, dentro de uma dissertação argumentativa, é diferente de um texto literário, em que eu posso ter uma frase de 2 palavras, eu posso ter uma frase que o parágrafo é aquela frase, ou um verso. Aqui a gente tem que ter um encadeamento lógico. Um parágrafo, ele é um conjunto de frases. Por isso que eu vou dar a sugestão de cortar. Então, a gente tem aqui, digamos assim, que a essência da tese seria isso, ó. Logo, conclui-se que a tecnologia se torna passível de críticas e elogios. Ponto final. Isso seria a retomada da tese, que é o primeiro item da conclusão. Aí, a gente teria a retomada dos argumentos. A gente pode até fazer assim, ó, porque aqui é uma bifurcação, né? Então, apesar de ser indispensável à vida na idade contemporânea, por ser uma grande facilitadora da comunicação e do acesso à informação, o ambiente digital, para não repetir tecnologia, né? O ambiente digital também apresenta grandes riscos à preservação das particularidades de cada sujeito que, influenciados pela cultura que consome, cada sujeito que, influenciado pela cultura que consome, torna-se mero objeto de manipulação. Isso aqui seria uma retomada da tese, uma retomada dos argumentos, tá? Então, eu gosto de laranja de banana. De laranja por causa disso, de banana por causa disso. Logo, conclui-se que eu gosto de laranja e banana. Uma é gostosa por causa de X, outra é gostosa por causa de Y. É repetitivo? Sim. Mas é a estrutura, tá? Aí, tem uma coisa aqui que não ficou tão clara no segundo argumento, que é essa afirmação de que quando as pessoas consomem, elas se tornam meros objetos de manipulação. É uma conclusão que a gente pode tirar lá de cima, só que a gente não pode colocar nenhum dado novo, tá bom? Então, quando o leitor chega aqui embaixo, ele fala, puxa, mas a questão da manipulação, de fazer pessoas manipuláveis, não foi explicada claramente ali em cima, né? Tava só dizendo que dentro das demandas do mercado capitalista, tudo é padronizado e as pessoas não conseguem conviver com a diferença por causa dessa bolha que elas vivem. Mas não falou da questão da manipulação, tá? Pelo menos não de maneira clara. Então, aqui a gente poderia até colocar um pontinho final, tá? E a frase terminar aqui. Aí tem então a gente tem retomada da tese, retomada dos argumentos, e a última frase é uma frase de fechamento,
Para fazer essa frase de fechamento, a gente pode recorrer ao recurso de contextualização, que aí a última frase do texto tem a ver com a primeira. Então, eu que não sou boba nem nada, já que eu tô no Word, eu copio aqui embaixo para ter ela bem nos meus olhos para fazer. Começo com um conectivo de conclusão, logo, melhor, com isso, espera-se que haja movimentação social, ou melhor, espera-se que no futuro os indivíduos consigam ter uma identidade menos fragmentada. Ponto final. Tá? E porque tem identidade fragmentada, é um termo, né, que é marcante. Então eu usei ele aqui embaixo para fazer algo que a gente não gostaria que se perpetuasse no futuro, tá? Isso daqui não faz parte do texto, eu só copiei aqui para fazer o que eu tinha que fazer. Termino aqui. Pronto. Aí, agora a gente tem as 3 frases que compõem a conclusão. Retomada da tese, retomada dos argumentos e frase de fechamento. Em linhas gerais, tá? Então, foi uma redação muitíssimo bem avaliada, 8,5, 9, é uma bela nota. Essas coisas que eu trouxe é bem naquela ideia do tio do Homem-Aranha, com maiores poderes vem grandes responsabilidades, vem maiores responsabilidades. Então, quanto mais bacana tá o texto, mais longe eu vou e mais específico eu sou na complexidade das coisas que eu trago. E aqui, assim, teve parágrafo que tava legal de conteúdo, era só dar uma estruturada na estrutura. Tava parágrafo que o conteúdo tava muito amplo, a gente podia deixar mais específico, até mais de exemplo, mais exemplificativo. E por estar muito amplo, acabou que o jeito de trazer a ideia de falar do que foi transmitido dentro da pergunta lá de cima, do comando, espera que deu uma travada aqui, meus tônios deram uma travada. O que eu quero dizer é que, assim, quando a gente tem uma discussão que tem uma reflexão grande, que se reflete muito dentro do ambiente que a gente vive, do nosso dia a dia, usar elementos do dia a dia, de como a gente se relaciona com essas coisas, é um elemento bacana, é um elemento que a SPM também considera. Não tenha medo de dar um exemplo, se você achar interessante, e de manter essa conexão com a vida real. Afinal de contas, a gente vive, né, na base do algoritmo. Então, é legal de trazer o concreto, manter o conceitual e juntar com o concreto. Porque às vezes a gente tá fazendo uma reflexão e eu entendi aqui o que você quis dizer, tá tudo tranquilo, tá, Maria Eduarda? Mas às vezes, complementar com um exemplo pode ser legal para a pessoa ter certeza de que entendeu, e até pra gente, quando tá raciocinando, o exemplo ele faz com que a gente tenha certeza de que entendeu aquele negócio lá, tá? Ele facilita a explicação. Parabéns pelo seu texto. Ele tá muito legal, ele tá complexo, ele traz muitas coisas, tá? Pessoas queridas do meu coração, pessoa que me assiste neste momento. Se não tiverem muitas citações na hora, considere a possibilidade de fazer exemplos, de contestar o senso comum. Existem algumas outras estratégias de argumentação que não precisam de uma informação, uma cifra, um dado, uma citação, para a coisa acontecer. Eu recomendo fortemente que você busque aprender essas outras estratégias de argumentação também. Nem só de citação sobrevive um texto, tá bom? Principalmente porque a gente nunca sabe o assunto que vai cair. Fica a dica, tá? Para vocês descobrirem o mundo das estratégias de argumentação, para terem na caixa de ferramenta de vocês, assim, se não vier uma citação, eu vou usar uma outra coisa, e tá tudo bem. E vai valer do mesmo jeito, beleza?
Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, me fala se você ficou com alguma dúvida, se você quer alguma especificação de alguma coisa, que Tônio é maravilha e eu vamos estar por aqui para responder, tá bom? Beijão pra você, a gente se vê por aí nos outros vídeos da SPM. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, né? Afinal de contas, a maioria das pessoas que assistem este canal não estão inscritos e o meu coração fica partido, né? Você vê meu conteúdo e não me dá uma moral, né? Então assiste lá, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Beijão pra vocês. Tchau, tchau.